Fala boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma. Atenção vascaínos, estamos chegando em nome da NIT Quantic, o Acorda Vascaínos que entra todo dia de manhã cedo. Amanhã estará aqui o nosso Jean Faísca, Emerson Rocha já esteve, Diego Monteiro, todo mundo opinando, nosso Cláudio Vinícius Cerdeira, enfim, opiniões as mais variadas e é você que acaba tirando proveito disso. A NIT Quantic é a parceira, patrocinadora e a gente pede a você que faça uso dos produtos naturais da NIT Quantic, que são feitos voltados para a qualidade de vida, promoção de saúde e beleza. Desde 2018 a NIT Quantic atua no mercado de produtos e busca nos elementos da natureza a fonte para uma existência mais saudável e sustentável para o planeta. O propósito da NIT Quantic é proporcionar a todos vocês condições de manter frequência em equilíbrio para viver da melhor maneira possível, com mais energia para atingir suas metas, felicidade para aproveitar intensamente os seus dias e autoconsciência para ficar em harmonia com você mesmo e o mundo à sua volta. Experimente os produtos da NIT Quantic. Entrega-se em todo o Brasil com muita excelência no atendimento. A prioridade da NIT Quantic é você. Como é que você faz para saber quais são os produtos? Para ter mais detalhes? Entre no site www.nitquantic.com.br ou chame pelo WhatsApp 021 97301 0885 021 97301 0885. Ou então vá à loja, se você é do Rio de Janeiro, Niterói, Rua Ator Paulo Gustavo 426, sala 601 em Icaraí, Niterói. NIT Quantic, a frequência da sua saúde. E ontem aconteceu o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana. E o Vasco está num grupo equilibrado, num grupo em que, trabalhando bem, vai conseguir a classificação. Não vai ser fácil. O Vasco enfrenta o Puerto Cabello, que é um time venezuelano, time mais jovem, que tem um estádio pequeno, que chamam de La Bombonerita, que é uma La Bombonera diminuída. Não se sabe se vai ser o jogo lá, mas o futebol venezuelano tem subido de produção. O Vasco jogou na última Copa Sul-Americana contra o Caracas, empatou em Caracas e venceu no Rio por 1-0, o gol do Thiago Reis. O Vasco vai enfrentar o Melgar, que é hoje o melhor time do futebol peruano, um adversário difícil, joga na altitude de Arequipa. O Vasco pega um estádio que é o maior de todos em que o Vasco vai jogar, para 60 mil lugares. Enfim, vai ser um jogo difícil, mas a estreia é sempre complicada para todos. O Melgar vem de uma eliminação na pré-Libertadores, conseguiu ir para a pré-Libertadores pelo futebol peruano, eliminou o Tolima e aí foi para a segunda fase contra o Cerro Porteño do Paraguai e acabou perdendo, tanto em Assunção quanto em Arequipa. Então, é uma equipe que está vindo aí de repescagem, mas é um adversário difícil. O futebol peruano é um futebol que, não é um futebol de primeiro nível, mas é um futebol chato, de bons jogadores, Cueva e tantos outros, jogadores que recentemente, fora aqueles mais para trás, Cubijas e tantos outros, mas mais recente, a gente tem aí alguns jogadores bastante interessantes. E pega o Lanús, da Argentina, que tem o seu estádio tradicional lá, Fortaleza, onde jogou inclusive a final da Libertadores em 2017 e perdeu para o Grêmio de Renato Portaluppi, mas é um time tradicional, time de camisa no futebol argentino, joga com uma camisa grená, meio parecendo um vinho tinto. É uma equipe de muita tradição, que vem aí melhorando muito no futebol argentino, está numa boa colocação. Enfim, é um grupo equilibrado, é um grupo difícil, tirando talvez o Atlético Mineiro, que pega adversários mais, digamos assim, tranquilos. Todos os outros vão ter adversários mais difíceis. Acho que o Fluminense tem o grupo mais difícil, o Corinthians também tem um grupo bastante difícil, o Vitória da Bahia tem um grupo ali razoável, Grêmio, Cruzeiro tem grupos também razoáveis, mas é uma competição em que o nível técnico não é top dos tops, diferente da Copa Libertadores da América. Estamos falando aí praticamente de uma segunda divisão do futebol sul-americano, em que o Vasco é o 14º colocado e está ali incluído até no pote 2. No pote 1,
equipes brasileiras que recém foram campeões da Libertadores, como Fluminense, como Atlético Mineiro, Grêmio e Cruzeiro. O Cruzeiro atual vice-campeão da Copa Sul-Americana, perdeu ano passado a decisão para o Racing. Enfim, mas é uma competição difícil, dura, por conta de viagens, por conta de gramados diferentes, por conta de arbitragem. A arbitragem sempre é muito difícil, muito caseira, quando o jogo é de muita pressão. Às vezes inventa as situações. O Vasco tem uma vantagem, que, por exemplo, no Brasil é o time que tem o maior número de estrangeiros, então a questão de língua não será problema. O Vasco tem um capitão argentino, o Vasco tem jogadores uruguaios, tem jogadores chilenos, enfim, tem aí uma torre de Babel e isso ajuda na hora do diálogo, na hora dos entreveros, das brigas extremamente comuns. Mas o que eu queria falar, mais do que somente essa análise técnica, que é legal, a gente vai falar muito sobre isso durante a semana, analisar os nossos adversários. Aqui mesmo no Ave Mais, o nosso Sérgio Quinde vai fazer um raio-x com os adversários do Vasco, entender. Inclusive tem um clube, o Puerto Cabejo, que é treinado pelo Vasco Faísca, que não é nem o Vasco da Gama, nem o Jean Faísca. É um português que veio agora, é um clube que tem vários estrangeiros, tem tunisiano, tem nigeriano, enfim, é uma torre de Babel também. Mas mais do que falar na parte técnica, na parte de desempenho, eu quero falar sobre a questão que mais me preocupa, que é a questão de preparação física. Porque esse tipo de competição envolve, e no caso do Vasco, até com mais agravantes, por conta de jejum de muito tempo, são 5 anos sem jogar uma competição sul-americana, até os times que vão jogar contra nós têm mais recentes participações em competições sul-americanas. Então o Vasco meio que desacostumou a jogar em âmbito sul-americano. Ano passado eu estive em Punta del Este, na pré-temporada do Vasco, e a gente fez lá 2 amistosos contra o São Lourenço de Almagro, que é um time tradicional, e também contra o Desportivo Maldonado. O Vasco ganhou os 2 jogos. Era início de temporada para todos. Mostrou ali um time um pouquinho mais arrumado, fazendo uma pré-temporada débil, que não foi legal em Punta del Este, mas de qualquer maneira a gente via ali um clima. Eu, inclusive, tive um entreveiro lá com um cara da comissão técnica do Deportivo Maldonado, que não gostou, porque eu estava narrando o jogo, naquela ocasião narrei o jogo e falei alto lá no gol do Vasco, como se estivesse feliz, e estava mesmo. Mas levou para o lado pessoal, passou por mim, me deu uma ajoelhada, o clima ficou meio tenso, em campo também várias vezes, vários entreveros. Na verdade, o futebol sul-americano, Uruguai, Argentina, Paraguai, como estão ficando muito distantes do futebol brasileiro em termos econômicos, em termos de equipe, isso tem trazido muita preocupação e tem trazido um exacerbar de sentimentos. Os times argentinos, principalmente, têm se incomodado demais porque não conseguem vencer os times brasileiros. Os uruguaios nem se fala. Os uruguaios tiveram aí recentemente o Peñarol eliminando até o Flamengo, mas não consegue chegar e vencer. É difícil, perde pro Botafogo. É atropelado pelo Botafogo, sabe? Então, a gente vê equipes tradicionais, o Nacional de Montevidéu não passa nem de primeira fase. Aí a gente vai pro Paraguai, o Olímpia, que é super campeão de Libertadores, também não consegue ir à frente. A gente vai pra Argentina, um time que tá na Sul-Americana, o Independiente, que é o grande ganhador, é o rei de Copas, chamado na América do Sul, o maior vencedor de títulos da Libertadores, são 7, se eu não me engano. Então esses times não conseguem ganhar dos brasileiros. E aí tudo que pode ser feito para tirar um pouco da concentração dos brasileiros, para prejudicar, é questão de arbitragem, é um gramado um pouquinho menor, é um gramado um pouquinho mais maltratado, é um ambiente mais hostil, é uma tinta no vestiário, coisas de Libertadores das antigas, que podem ser mantidas, infelizmente, estádios mais acanhados. A própria Conmebol é dá muita aquiescência para isso, concorda muito com isso. É um órgão que tem uma dificuldade muito grande. A gente viu o caso aí do Campeonato Sul-Americano Sub-20, em que o jogador do Palmeiras, aos prantos, reclamou de um tratamento racista contra ele, e que nada foi feito. Ontem vi os dirigentes do Palmeiras lá no sorteio, porque o Palmeiras foi sorteado para a Libertadores da América, dizendo que tem decepção, a própria presidente do Palmeiras colocando que por ela se filiava à CONCACAF, a Confederação da América Central e Estados Unidos, e saía da Conmebol, muito por conta disso, porque realmente os hispânicos, os que têm língua hispânica, eles estão se protegendo. Já era, quando eram fortes, muito difícil de vencer.
exatamente porque eles eram muito bons e sempre foram muito bons. Não que eles tenham caído, eu acho até que caíram porque o nível econômico caiu muito nesses países. São países que vivem crise há muito tempo. A Argentina, uma crise difícil, tentando melhorar agora. Uruguai, Paraguai, Chile, economias muito instáveis. E isso, claro, traz um prejuízo direto. Outro dia eu dei uma informação aqui de como essa questão econômica dos países atinge o futebol. Quando a gente vê na Rússia, o Benjamin Garré é contratado num período, e o Garré não é um jogador de primeiro nível, em que a Rússia está em guerra com a Ucrânia e, obviamente, diminui o investimento. Então, os russos que contratavam a milhões passam a contratar a milhares, menos. Então, investem em jogadores menos famosos, menos capacitados. Não que o Garré não seja capacitado, mas ele não é um jogador de prateleira alta. O mesmo acontece aqui na América do Sul. Então, os times sul-americanos têm ficado muito para trás. Ou vocês não acham que Olímpia, Cerro Porteño, Nacional de Montevidéu, Peñarol, River Plate, Boca Juniors, Independiente, para colocar aí os grandes, a própria Laú do Chile, não se incomodam com esse poderio do futebol brasileiro. E é um poderio que vai seguir. Ou vocês têm alguma dúvida de que o campeão da Sul-Americana, se não for o campeão, porque o Cruzeiro perdeu a final para o Racing, que é um jogo só, mas vamos ter um brasileiro na final da Sul-Americana? Ou vocês não acham que é praticamente impossível não termos um brasileiro no final da Copa Libertadores da América? Então isso incomoda demais. Então os times argentinos, uruguaios, paraguaios criam absolutamente de tudo. Tem aí a aquiescência da Sul-Americana, que faz vistas grossas para muitos tipos de manifestação, para de alguma maneira tentar equilibrar, porque economicamente, com elencos, é muito difícil. Mas eu acho que o Vasco não se enquadra nisso, porque o Vasco tem um elenco deficiente, tem um time que precisa melhorar muito e que talvez possa tirar proveito de uma competição que não é uma competição de grande porte, mas precisa melhorar. E aí me preocupa a questão física, como eu estava dizendo. O Vasco tem uma sequência muito forte e não tem tido, eu discordo frontalmente do técnico Fábio Carille, e eu não entendo a manifestação dele, aliás, até entendo para proteger a sua comissão técnica, mas o Vasco tem 21 dias aí para fazer uma intertemporada, está no meio dela, para se preparar, mas o Vasco tem um elenco muito dodói, como a gente fala. Jogadores que se lesionam, jogadores que voltaram de lesão, é um problema crônico, é verdade que a maioria desses problemas, mais por questão articular, azar do próprio Vasco, a gente vê Jair e Paulinho voltando, ainda tentando recuperar a melhor forma, agora as voltas de Adson e Estrela, o David mais no meio do ano, mas ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem aí um problema crônico com o Felipe Coutinho, que precisa melhorar, que precisa crescer, a gente vê jogadores que têm uma dificuldade enorme de manter um nível físico, como o Lucas Piton, que tem caído muito, não tem conseguido manter o mesmo nível, a gente tem também problemas sérios com jogadores mais veteranos que não são utilizados por conta disso, como o Dimitri Payet, como Alex Teixeira, como Souza. A gente não vê no noticiário uma limpa do elenco. E isso é muito complicado, porque a gente continua tendo o Souza fazendo gol em jogo amistoso. A gente continua tendo o Alex Teixeira e nada contra os profissionais. Mas não dá mais. A gente não vai ter grande desempenho com esses jogadores no elenco. O Payet, por exemplo, termina contrato dia 5 de maio, já tem que resolver o caso dele. Payet é um caso muito emblemático. A gente precisa dar cancha para Garré, a gente precisa dar cancha para Nuno Moreira, a gente precisa dar cancha para o Lloyd, a gente precisa reforçar o elenco. Nosso elenco está muito deficiente, podemos perder o Ryan no meio do ano, que nem é a primeira bola desse bingo, mas a gente precisa reforçar. A direção do Vasco me parece, de novo, muito lenta, muito devagar para apresentar algum jogador, porque o legal é apresentar, mas vai até o dia 11. Mas, gente, a gente tem um período de preparação agora, que a gente já possa dar ao Carille, pelo menos nessa semana ou na semana que vem, algum jogador para abertura do Campeonato Brasileiro. Porque vai ter jogo domingo, quarta, domingo, terça, quarta, vai ter jogo direto. O Vasco, por exemplo, joga dia 2 na abertura da Copa Sul-Americana contra o Melgar no Peru e vai vir a São Paulo para pegar o Corinthians. E em seguida pega o Ceará ou pega o Sport Recife. Então é uma sequência muito forte. O Vasco precisa ter elenco, há uma necessidade enorme, e a direção precisa se mexer nisso, precisa resolver esse caso. Então eu me preocupo muito com elenco, formação de elenco e principalmente questão física, por ter um elenco muito heterogêneo na questão física, de jogadores que acho que correm, que brigam, que correm 90 minutos, mas não é só isso, é questão de força. Como diz o Jean, jogadores que têm características de força no elenco do Vasco, talvez a gente possa listar aí o Paulo Henrique e o João Vitor, que são jogadores de velocidade, de força, de intensidade, mas é muito pouco para um time que vai jogar com 11.
Sabe, é muito, muito pouco. O nosso meio de campo tem jogadores muito cadenciados, jogadores sem a força necessária, como o Jair, como o Coutinho, enfim, a gente precisa ter isso. E a gente vai pegar adversários tecnicamente mais frágeis, mas não interessa, que vão competir, que vão jogar o jogo da sua vida, que vão babar, que vão acreditar na Sul-Americana de uma forma como nós acreditamos. A gente acredita, ou vocês acham que lá no fundinho o Melgar não acha que pode brigar por uma Sul-Americana? Que o Lanús não acha que pode brigar e ganhar a Sul-Americana de novo? Ele já foi campeão da Sul-Americana. Ou que até o Puerto Cabejo seja uma grande surpresa aí passando de fase? Imagina só. Então a gente precisa estar bem preparado e eu estou muito temeroso em relação a isso. A questão física e a questão de perfil de elenco. Para disputar uma competição como essa, Felipe Coutinho não vai poder jogar no Peru e jogar em São Paulo e depois jogar. E aí quem vai substituí-lo? Quem é que vai jogar ali por dentro? É o Garré que vai jogar por dentro? Mas e a ponta? Quem é que vai fazer a ponta? É o Lloyd que vai fazer, mas é só o Lloyd. E se o Ryan for embora, quem é que vai fazer essa suplência? Olha, a gente está aí num checkmate. E eu estou bastante preocupado com essa situação, muito preocupado. Animado com a Sul-Americana, porque é uma competição legal, a gente voltar a falar de campeonato sul-americano é algo que pelo menos muda o disco de 5 anos só, disputa de Copa do Brasil eventualmente, queda para a segunda divisão. Não, agora a gente está disputando uma Sul-Americana, talvez a gente esteja aí num segundo escalão para conquistar, talvez não sejamos favoritos, mas os brasileiros sempre estão ali na crista da onda. Mas a gente precisa reforçar o elenco. A gente precisa ter um elenco mais forte, um elenco mais competitivo, um elenco mais farto de bons jogadores e principalmente jogadores com saúde. Porque para jogar esse monte de competição não adianta nada. Priorizar uma e a outra ir mal. A gente precisa ter elenco para jogar. Eu me lembro de 2011, quando o Vasco vai muito bem no Campeonato Brasileiro, depois de ter feito uma grande campanha e ganhado a Copa do Brasil, vai até o final e se não tem o prejuízo da arbitragem claríssima daqueles jogos com o Flamengo, os pênaltis não dados pelo Péricles Bassols, o Vasco teria sido campeão brasileiro. E se prejudicou nessa corrida porque teve que enfrentar uma Sul-Americana toda esfacelada. E mesmo assim foi à semifinal, jogando contra a dificílima equipe de Laú, treinada pelo Jorge Sampaoli. Mas tínhamos elenco, tínhamos jogadores, podíamos ter peça de reposição. E aquilo foi muito importante. Foi o que nos faltou, por exemplo, em 2020, quando o artilheiro do Vasco, Germancano, não joga a partida decisiva contra o Defensa e Justiça. Nós tínhamos empatado na Argentina com um gol dele, cruzamento do Léo Matos, e ele não joga e entra o Ribamar. Aí a gente perde a classificação exatamente ali. Quando a gente bota o Lucão no gol e o Ribamar de centroavante, a gente perde a nossa classificação para a final. A gente ia para a final da Sul-Americana eliminando o que seria o campeão depois, o Defensa e Justiça. Então é um alerta, é algo que a gente já conhece, é algo que a gente já sabe e a gente não pode dar esse mole. Definitivamente a gente não pode dar esse mole. Animado com a Sul-Americana por conta da competição, mas muito preocupado com a formação do elenco e com os problemas que o Vasco pode ter com essa sequência forte de jogos sem um elenco robusto e principalmente sem ter um elenco saudável. Tá legal? Em nome da Nit Quantic, estamos terminando esse Acorda Vascaínos, a Nit Quantic, a frequência da sua saúde. Visite lá, Rua Ator Paulo Gustavo 426, sala 601, em Icaraí, ou mande uma mensagem para o WhatsApp da Nit Quantic, 021 97301 0885. Nit Quantic, a frequência da sua saúde. Grande abraço, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, ao vivo, e a gente vai estar logo mais no canal Atenção Vascaínos a partir de 8h30 da noite com o nosso AVNews. Tchau.